Beleza. Então, estamos agora na nossa última aula de Eletrônica 2, encerrando o nosso período de 2020.1, e estamos na nossa última prática, que é a de osciladores não, né? Amplificadores sintonizados. Você já É tá querendo. interessante, e acho que tem uma coisa interessante para falar sobre amplificadores sintonizados, que é um spoiler de Eletrônica 3. Acho que João Pedro não estará com a gente lá, mas Robson vai, né? Não sei se no semestre que vem, acho que não, né, Robson? Tem um intervalo, né? Eu acho que é semestre que vem Pecom e Eletrônica 3. No oitavo. Bem, se for, é isso. Eu fui até olhar o PPC. O PPC Eletrônica 3 está para depois, né? Mas Então eu estou eu acho que na desinformado verdade, mesmo. eu acho que na verdade foi uma desatualização, porque a gente fez uma troca em Eletrônica 3 para ela ficar mais cedo e para ficar junto com o PCOM. Mas é período que vem. Eu acho que vai ter período que vem. A gente ainda não fechou o martelo na distribuição, mas eu acho que vai ter Eletrônica 3 período que vem. Mas o que eu quero falar sobre isso é, se a gente faz a realimentação positiva num amplificador sintonizado, ele vira um oscilador. É bem legal. Então, a prática dessa vez é o oscilador sintonizado, é o amplificador sintonizado, né? É relativamente tranquilo. Então, e aí, como é que vocês estão? Conseguiram desenvolver? Ou estão pela metade? Como é que é? Eu consegui fazer o circuito. Eu acho que ele tá funcionando certo, mas eu não sei a melhor maneira de pegar as frequências de corte e garantir que ele tá indo bem no ômega zero, né? Que é a frequência central. Entendi, entendi. Será mesmo? Quer mostrar primeiro então, Robson? Pode ser. Vamos lá. Dá pra ver metal? Dá. Pronto, eu fiz com esses valores aqui. Uhum. Aí eu polarizei a base usando esse divisor aqui. Ok. E usei uma fonte de corrente aqui. Um espelho de corrente. Beleza. Com 1 mA, mais ou menos. Aí ele tá 1 mA não, 10 mA. Ele tá mais ou menos com isso aqui em DC. Isso. Aí aqui, depois do transiente, Você polarizou para 5,5, não foi? eu usei pra, teoricamente, ele ficar em 7,5, né? Que é 15 e 0, né? Ah, mas Só que ele aí sempre você fica um não. pouco mais pra baixo. Ele Você sempre fica uns desconsiderou a 5. corrente de base de Q1, né? Sim, sim. Entendi. Tipo, isso aqui eu tenho que calcular mais a fundo depois, mas é uma opção aí pra polarizar a base, tá? Uhum. E o que eu não entendi foi quando eu olhei isso aqui, ó. Ele tá funcionando aqui, tá sendo um sinal, tá amplificando. Só que se eu olhar a tensão base emissor, ela dá menos 200 milivolts, mais ou menos. Isso para qualquer corrente que eu coloque aqui. Ficar E negativa. ela dá negativa e ela é sempre mais ou menos esse valor, independente do ponto de polarização que eu coloco aqui e dessa corrente aqui. Tá. Então vamos ver os gráficos transientes, tá? Porque a gente consegue associar em que ciclos que o seu circuito se comporta dessa forma. Vamos primeiro ver uma AC. Se eu fizesse a AC, Difícil. é Ela isso tá aí. com um negocinho aqui em 10K. Sim. Fica meio ruim de ver com o gráfico. É, não, tá correto assim. Então, tá correto, teoricamente. Projetou para 10K Foi, a foi, frequência? foi 10K. Tá. Não, é isso aí. O comportamento é exatamente esse. Nada Então, eu só não errado. entendi aquele negócio da tensão de base mesmo. Entendi. Pronto, então vamos ver o transiente. Aí vamos observar. Vamos fazer o seguinte: vamos ver. A minha entrada tem 10K.
A entrada 10K 1 volt com de pico. 1 volt, né? De pico. Certo. Então vamos ver na base do transistor. Ver essa tensão aí. Vamos ver a tensão no coletor. E a tensão na saída. A gente consegue ver essas três? Quer que eu plote todas de uma vez ou uma por vez? Pode ser tudo junto. Não sei se vai ficar ruim de ver, não. A gente vai... Mas como eu quero comparar todas elas no mesmo tempo, acho que faz sentido. E aí, obviamente, a gente simula na frequência de ressonância, né? Porque senão a gente não vê sinal na saída. Beleza. Deixa eu Então, ver aqui direito. azul, se não me engano, é a tensão de base, né? Azul é V6, que é PR4. Azul é a saída. Ah, ok. Ah, sim, sim, faz todo sentido, né? Porque está em torno de zero. Aí a Beleza. verde é essa tensão aqui no coletor. E a vermelha que tá aqui no meio é a de base. Que foi a entrada, teoricamente. Não me parece tão ruim, não. Então, eu só tô achando meio misterioso aquela tensão lá de base. Mas por algum motivo tá funcionando. Não, aqui não. Você não polarizou. Inclusive, está bem próximo do que você escolheu. Tá, aqui no gráfico dá para ver claramente que ele está em torno de 7, né? Caindo um pouquinho aqui, por quê? Porque os seus capacitores de Ah, é sete e acoplamento, meio, né? Tem em torno de eles vão 7,5. caindo aos poucos. Mas ele começa ali em 7,25 e depois vai estabilizando para um pouquinho abaixo de 7, 6,75 por aí, né? Eu vou separar esses gráficos pra ver melhor. É, pode ser. Vamos ver só a tensão na base. Acho que foi a que eu acabei de tirar. Isso daí. Foi o que acabou o quê, Robson? A que eu tinha acabado de tirar. Ah, pra mim Pronto, tá esse ótimo. vermelho. Essa queda que a gente está vendo é como eu falei agora, né? Porque os capacitores de acoplamento são muito grandes, então o tempo de descarga deles é alto. Então a gente vê uma tendência de queda RC mesmo. Então esse valor médio aqui é o tempo de queda da constante RC de quem? De RB1, RB2 e o capacitor na entrada. No caso, você tá falando desse carinha aqui, né? C3, é. Desse carinha aqui, né? C3, C2 também vai ter esse mesmo efeito, né? De queda RC, né? Esse valor de 100 micro não tá alto demais, não, né? Eu acho que se você diminuir, você consegue, porque 10K Diminuir pra um micro? vamos tentar um micro. A gente não calculou certinho qual vai ser a resposta, mas. Depois é só fazer 1/J ômega C, né? Isso. Com esse valor, pra Uhum, saber a impedância. exatamente. E o negócio é que 10K está muito distante, entende? Então esse polo não precisa ser tão. Olha, Ele cai bem pronto. mais rápido. E aí agora ele já estabilizou certinho em torno de 6, 6,25. Por aí. Deixa eu ver aqui. Tá ótimo, tá excelente. Ele tá aqui no meio, um 6,2. Pronto. Ficou um pouco menor por quê? Porque você fez aquela divisão considerando que a corrente nos dois seria igual, né? Porque Exato, exato. para o divisor de tensão ter exatamente a metade da tensão, a corrente sobre cada resistor tem que ser exatamente igual. Como parte da corrente flui para o próprio resistor, então significa que o seu resistor de baixo, o que liga da base para o terra, tem menos corrente e, portanto, menos tensão na divisão. E aí o seu divisor deixa de estar no meio para estar um pouco abaixo. Você pode corrigir isso ou alterando o valor dos resistores, né? Então você aumenta o valor desse resistor RB2 ou diminui o valor de RB1. Sim. Aqui é R1 e R3, né? Ou você diminui o valor de R1 ou você aumenta o valor de R3. Ou outra opção seria você fazer absolutamente nada.
Porque não tem nenhum problema Então. não tem nenhum problema o seu transistor estar numa tensão abaixo do que é que você projetou. A não ser que fosse uma coisa... Tudo bom, Leonardo? A não ser que fosse uma coisa, assim, absolutamente crítica, do tipo, essa tem que ser a tensão, porque tem alguma outra coisa acontecendo, né? Mas não é. Eu acabei de notar que, tipo, eu olhei a aula, eu naturalmente fiz com TBJ, mas podia ter feito com MOSFET também, né? Poderia, a mesma coisa. Inclusive, eu acho que nesse circuito que você criou, simplesmente trocar um pelo outro continua funcionando. Essa é a tensão de saída, não é isso? Deixa eu ver aqui o número certinho. Esse aqui é a tensão no coletor. Essa Sim. aqui é a tensão no coletor. Uhum. E essa aqui é a tensão de saída, que está em torno de zero. Tem uma coisa interessante aqui que a gente pode ver na tensão do coletor. Certo. Veja que a tensão do coletor ele fica bem mais alto que VCC, né? Eu acho isso muito interessante. É verdade, ele está em torno de VCC, né? E por que ele está em torno de VCC? Porque se você observar o ponto CC no seu circuito, Por causa ele do está ligado espelho. com um indutor, certo? Esse indutor ele vai ter impedância zero em CC. Então o ponto CC no coletor vai ser igual a VCC. Se você faz a onda variar sobre esse valor, você aumenta aí essa tensão em VCC. É uma De onde é soma, que né? está vindo esse aumento de tensão? Da corrente que flui no seu tanque LC. Então, No essa caso da corrente, corrente que fica armazenada. a corrente fica armazenada no indutor e a carga do capacitor descarrega pelo indutor. Quando isso acontece, a corrente no indutor flui em sentido contrário, gerando um aumento de tensão aqui, no coletor. Sim, sim, faz sentido, né? Porque a tensão desse nó tá maior que esse, então a corrente está subindo, né? A corrente está subindo. Isso é muito interessante. E isso é por quê? Porque o capacitor está fornecendo mais corrente, mas essa corrente não vai para o coletor de Q1, né? Porque a corrente de coletor de Q1 está determinada pelo seu ponto de polarização aqui embaixo. Isso. Então a corrente fica ressoando no seu circuito LC. E isso, obviamente, gera uma onda de segundo grau, porque algum professor lá em Circuitos 2 mostrou isso para vocês, que essa solução aqui resolve uma EDO de segundo grau. Aliás, acho que eu mesmo mostrei isso aqui em algum momento. E aí, como ele gera segundo grau, as soluções são senoidais e é isso que acontece. Ok. Agora, as coisas que o senhor pediu na atividade. Uhum, vamos lá. Mas que o amplificador sintoniza na frequência correta. Aí qual é uma boa maneira de eu mostrar? É simplesmente colocar uma onda na frequência correta e medir? Porque eu não sei como é que eu extremaria o ganho sem usar a equação mesmo, né? Ou a função de transferência, que o senhor mostrou na aula. Ok. Então, como esse é um circuito sintonizado, a frequência de sintonia desse circuito, ou a frequência de ressonância, é o ponto de maior ganho na função de transferência. Então você consegue aqui levantar a função de transferência usando a função AC ou usando a função transferência, né? Existe a outra função lá. Mas aí o que a gente quer é exatamente isso. Então você tem que encontrar o ponto de máximo nessa função. Tem que descobrir um jeito de deixar isso aqui bom de ver, porque tá bem ruim. Tá ruimzinho mesmo. Acho que é porque aqui tá ali, aqui tá logarítmico também. Mas a magnitude logaritmo vai dar o teu resultado em decibéis, né? É melhor de ver assim do que descer. Mas aí o que você pode fazer é o seguinte, porque quando você dá zoom, a sua escala também diminui, né? O que Isso. você pode fazer, Robson, é em vez de você dar zoom fazendo um quadradinho perto do pico, você dá um zoom fazendo um retângulo bem com altura alta, mas com um retângulo, Eu em tentei vez de fazer fazer um isso, mas quadradinho. não deu muito E aí a certo. escala fica maior, você vê o pico melhor, mais acentuado, não? Eu vou tentar diminuir um pouco isso aqui. É o seguinte, põe só em torno do que você vai medir de fato. Eu esqueci que tinha vários produtos. Ah, tudo bem. Em torno do que eu vou medir? É. 10K, então 1000 a 100? Não, põe próximo mesmo. Você sabe que está em 10K? Então põe de 8 até 12.
E aí, número de pontos por década, você vai ter que ter muito mais agora. Pronto. Porque agora você não tem nenhuma década sequer, né? Olha aí, ó. Eu acho que você ainda pode melhorar esse gráfico. Tá vendo que a gente ainda consegue ver os pontos individuais aqui? Sim. Mas, ó, não foi exatamente em 10K, né? Ele variou um pouquinho. O pico Não, vai mas estar meu cálculo um ele não pouco deu mais à 10K direita. certinho, não. Ele dá um pouquinho mais 10K. Então faz sentido. Ó, você pode ver que ele está um pouquinho maior, né? Está um pouco mais à direita do 10K. E É um agora é só colocar um sobre. cursor aí. É um Como sobre é? 2π vezes raiz de LC, né? Isso, exatamente. Aí eu usei 360 micro vezes 680. Não, não. Vai dar 10.172. Tá ótimo, parece muito próximo do que você obteve. Aí você tá falando como de melhorar o gráfico? Você pode colocar mais pontos. Agora que você já sabe qual é a região que você quer observar, você simplesmente coloca mais pontos. Então agora você também pode simular numa região menor, sabe? Porque você já sabe que está em torno de 10,1. Então, em vez de você fazer de 8 a 12, você já pode aproximar. Fazer, por exemplo, de 10 a 10,2. Aí, no caso, eu Só tô que fazendo você tem que isso para botar mais pontos. mostrar que Se ele você bota sintoniza na frequência correta, né? isso, o máximo dessa função de transferência é a frequência de sintonia. Obviamente, se você fizer com o mesmo número de pontos, vai dar o mesmo resultado. Então, botar mais pontos. Só que meu computador não trava. Não, porque ele não vai calcular tantos pontos, porque você não tem tantas décadas. Olha lá. Se você fizesse 10 mil pontos por década e simulasse de 100 a 1 mega, aí lascou. Mas agora, como você está simulando só em torno de um espaço muito pequeno, aí você pode aumentar o número de pontos, entendeu? Olha aí, Ah, agora ficou bem claro que a gente consegue ver um máximo em mais 36, interessante. mais ou menos. Deu em torno de 36 decibéis, está mais ou menos ali. Ah, então agora eu posso fazer isso aqui. Exato. Olha aí, pronto. 35.8612 em 10.1695. Qual foi o que você calculou? 10.172. Pô, GG. É exatamente isso. Tipo, essa variação aí está menos de 1%. Para variáveis em eletrônica, isso aqui é excelente. A grande vantagem desse tipo de filtro é que ele não depende do ganho do seu transistor. Claro que se o seu transistor tiver um beta maior, o que vai acontecer? Esse seu ganho de 36 volts por volts vai ser maior, se o seu transistor for melhor. Mas a frequência de ressonância depende só de L e C. Então, se você tiver um indutor e um capacitor de qualidade, o seu circuito vai ressoar e com um fator de qualidade legal. Aí, isso não está em decibéis, não é isso, Robson? Ah, tá. Isso aqui tem decibéis, eu coloquei em A decibéis. magnitude já é em dB. Ainda Pronto. bem. Então, você consegue colocar um cursor horizontal. Horizontal nunca tentei. Mas, tipo, esse cursor ele mostra o X e o Y. Ok, então se você mover esse cursor até o ponto onde ele está 3 decibéis abaixo do seu valor máximo. Peraí que eu tinha desligado. O máximo Pronto. é 35.862, então é 32. Agora, você vai ter que ressimular porque você não tem para a direita, né? Você só tem para a esquerda. Então, você vai ter que ressimular um pouco mais aí o seu gráfico para a direita. Mais ou menos por aqui. Mais Ele ou menos tá por em aí. 10.0535. Pronto. Aí, vamos anotar esse valor e a gente precisa encontrar o outro lado. Você vai precisar simular um pouco mais. Se deu 10,0, vai ter. Bota até uns 10,3. Eu acho que 10,3 já vai dar. Vamos tentar. Agora já foi, com certeza. Olha lá que bonitinho. Agora eu também não sei por que ele tá plotando o gráfico assim, né? Curtinho lá É, no fundo. ele tá falando 10 a 100K, né? Acho que é o padrão dele, né? Ele plota pelo menos uma década. Ah, tá. Entendi. Ele plota pelo menos uma década em torno do ponto onde você mediu, qualquer que seja, né? Isso.
Esqueci de novo qual era o valor. Também. É 5,86, então é 32,86. Isso. Vamos por Pronto. aqui. Então, 10.2888. Beleza. A diferença entre essas duas frequências é a sua largura de banda. É o ΔW. Então vai dar 230 mega por aí, né? Dá 235. Pronto. 235 dividido pela sua frequência central é o fator de qualidade. Ou melhor, ao contrário. A frequência dividido pelo delta ômega. A frequência central dividido pela largura. Então, tua 2. frequência central deu 10.16, não foi? Por aí? 10,1695. Pronto. Então, é essa frequência, 10.1695K. Aliás, eu falei mega, nada a ver mega. Isso aqui é hertz. 235.3 hertz, né? Porque eu estou acostumado a trabalhar em gigahertz. Aí eu vejo ponto alguma coisa e já penso mega. Então, a sua frequência central, 10.1695 dividido por 253.3. Pronto, deu esse valor aqui, 43, não foi? Foi, deu esse o quê? Beleza. Esse é o fator de qualidade. Então a gente encontrou a frequência de ressonância, encontramos o fator de qualidade. Falta mais o quê? Fator de qualidade. Resposta em frequência é esse que a gente já tá usando, né? Resposta em frequência já é esse gráfico inteiro. É tranquilo, né? A última prática. Então. É que nem Hã? a primeira. Tô achando estranho. Não mas essas últimas práticas, acho que eu até tinha comentado com vocês antes, Ah, né? o senhor colocou 3, né? Ah, pode ser 10, não faz. Ah, então vou deixar 10. A frequência é irrelevante aqui. Eu só escolhi a frequência qualquer para. Porque isso só vai fazer alterar os valores dos indutores, né? Do Do indutor e do tanque. capacitor. É como eu estava falando para vocês, eu preciso adaptar um pouco mais essas práticas para esse momento que a gente está vivendo. Porque essas práticas aqui são excelentes para a bancada, em que a gente realmente vai lá e mede a corrente com multímetro e levanta esse gráfico aqui. Então, como é que esse gráfico aqui é muito interessante, como é que a gente levanta. Você explicou da Literalmente a última gente... vez. Hã? Você Como é, explicou da Robson? última vez. Expliquei? Uhum. A gente coloca. Não, na verdade, esse especificamente, a gente coloca o gerador numa frequência em torno de 10K e vai girando a frequência. Ah, Bota mais para cá, bota mais para lá, e calculando o ganho na saída. Aumentou, diminuiu, vai para lá, vai para cá. Aí é legal. E é um trabalho de dupla, muito interessante, porque geralmente fica uma pessoa no gerador mudando e a outra no osciloscópio, que é a pessoa do vai para lá, vai para cá. eu tô começando a ficar triste de novo. Como é? Começando a ficar triste de novo com esses Cara, eu tô cálculos aí. triste. Eu tô muito triste porque essas práticas aqui de filtros são muito legais de fazer. Muito legais. E como vocês estão vendo, é um circuito muito simples, com elementos que vocês já dominam. Que é o amplificador emissor comum, que é o espelho de corrente. Isso aí, a essa altura, vocês já fizeram muitas vezes. Quer dizer, não agora, né? Mas no curso normalmente, você já teria feito espelho de corrente para o par diferencial na primeira prática, teria feito espelho de corrente na segunda prática para o amplificador operacional. Então, quando a gente chega nessa altura, vocês já fazem espelho de corrente assim, tranquilos, né? Uhum. Bem, quando a gente voltar, e agora a coisa está um pouco, não para esse próximo semestre, infelizmente não, mas para 2022, cobrem, tá? Me lembrem disso, professor. Você falou lá na disciplina de Eletrônica 2 que a gente ia se reunir para fazer as práticas, certo? E a gente pode fazer algumas práticas dessa para ter a alegria de ver essas coisas funcionar. E funciona muito bem, é bonitinho demais fazer isso funcionar. É uma pena que a gente não vai ter essa oportunidade agora, nesse momento. Mas eu acho que vocês ainda vão estar na universidade quando a gente voltar para o presencial. Uhum. Cobrem da gente que a gente faz esse extra para vocês praticarem. Beleza? Beleza, obrigado. Eu que agradeço. Bom, mas eu acho que é isso, né? É isso, gente. É isso, é tranquilo.
E ainda mais porque fim de período, né? Todo mundo está com muitos afazeres, né? Outras disciplinas e tudo mais. Então, eu acho que até é legal que a prática não seja tão pesada. Ela é pra terça? Ela é para terça-feira. Tá. E aí acabou o semestre, todos nós ganhamos alforria, quer dizer, todos nós não, né? Alguns de vocês ganham alforria e eu e os finalistas vamos até o último momento. E aí, João? Professor. Léo, desenvolveu alguma coisa ou tá aqui observando? Observando, professor. Tá certo. Posso mostrar então? Pode botar. Acho que hoje não vai demorar muito, não. E a prática é tranquila. Não tem muito o que falar. É isso. Esses são aqueles circuitos mágicos que simplesmente funcionam. O emissor comum é um deles. E todas as suas variações de realimentações, filtros. Você botou emissor comum, parece que o transistor ele foi criado para operar em emissor comum. Ok. Tá aparecendo na tela? Beleza, interessante. A sua polarização foi diferente, legal. Tá. Fiz o ponto de operação, professor. Só que assim, eu não entendi muito bem essa corrente no resistor R1. Que ela é tão baixa. Ok. Veja, essa corrente é baixa porque você está passando toda a corrente do resistor na base de Q1, né? Você projetou a sua corrente de coletor para ser quanto? A corrente de coletor 10 mili? é 10 mili. Coloquei um resistor de 1K aqui, então por atenção de Então, 10 volts veja, por 10 mili. vamos pensar. Você projetou a corrente de coletor para 10 miliampere. Então, a sua corrente de base vai ser isso dividido pelo beta, não é não? Sim. Qual é o beta do 2N2222? É 200. Então, só que 200? É, o típico é 200, né? Não, cadê? Pra 10 mili era pra ser, cadê? Ele diz o mínimo só, né? É o valor mínimo. Ah, ele não dá o máximo. Ele não dá típico, ele não dá máximo, é o valor mínimo, né? Só que o que acontece? Quando você está olhando um datasheet, o datasheet tem uma avaliação estatística. O que ele está dizendo é o seguinte: o nosso processo de fabricação garante só esse valor mínimo. Se o transistor estiver abaixo de 35, ele joga fora o transistor. Ele não vende aquele transistor. Esse fabricante específico que é a antiga Philips, né? A ON Semiconductors. A Philips ainda existe, né? A empresa fabricando pilha, essas coisas. Mas a Philips fabricava semicondutores, resistores, esse tipo de coisa, e hoje ela virou a ON Semiconductors, que pelo seu link eu estou vendo que é a empresa que você olhou o seu datasheet. Então, a ON Semiconductors joga fora um transistor que não tiver 35 de beta trabalhando com 0,1 mA, por exemplo, a 10 volts. Esse é o critério mínimo que a ON Semiconductors vai te entregar ao transistor. Quando a gente está trabalhando no SPICE, que o SPICE é uma linguagem de programação, né? Vocês sabem disso, e todos os bons simuladores utilizam o SPICE por trás do programa. Você não vê o SPICE acontecendo, né? Você não digita o SPICE, mas por trás está ali o SPICE. E o Proteus usa também por trás essa linguagem, que é uma linguagem descritiva e de programação também. Quer dizer, não sei se é de programação, é uma linguagem descritiva. Aí o modelo que ele utiliza vai ter um beta. Eu não sei qual é o valor exatamente desse modelo, mas eu acho que é 200, o beta. E o modelo matemático é diferente de um componente estatístico que está na sua bancada. Então, se você pega um componente na sua bancada, talvez ele não tenha beta 200. Mas o seu modelo pode ser que tenha beta 200. E aí, independente da corrente, ele vai simplesmente fazer essa divisão. Porque aí o SPICE tem essa limitação de que não é um componente real. Ele é um modelo matemático.
Tá? E aí o modelo matemático tem uma constante lá e ele usa essa constante e é isso. Tem até o modelo aí, tipo o nome do modelo. Talvez, dando para pesquisar nas configurações, você encontre aí o valor de qual é Então, o... eu acho que na versão que eu tenho ele não tem pra editar. Tudo Pelo menos bem. algumas Mas eu versões acho que a não gente tem. estava vendo até hoje de manhã, não foi, Robson? Exatamente esse 2N2222 Foi, mas foi no muito sim. foi outro simulador, mas lá era 200, né? O máximo é 220, na verdade. 220, pronto. Aqui deu Então 200 aqui, o também, pessoal. que está acontecendo? Você pegou essa sua corrente de 10 mili e dividiu por 200. Quanto é que dá se você dividir 10 mili por 200? Dá 5, 10 a menos 5. GG, essa é a corrente que está aí, né? Então explicou por que, que essa corrente está acontecendo aí na base, né? Sim. Porque esse voltímetro que você colocou não faz parte da polarização. O voltímetro está aqui só medindo, né? É só pra medir que está em 0,7. Então toda a corrente que passa pelo resistor R1 obrigatoriamente passa pela base de Q1. Você tinha projetado para outro ponto de polarização ou foi esse? Não, só tinha colocado pra passar uma corrente aqui mesmo. Entendi. Entendi. Mas o ponto de polarização bateu com o que você queria? Bateu. Ótimo. Tá. E Por que o tua carga tem 100 ohms? eu não sabia se ele ia funcionar se eu deixasse aqui aberto o. Não, não ia não. Aí tô só pra ver a tensão aqui. Beleza. Aí eu achei estranho esse pico aqui. Por quê? Não sei, eu acho que era pra ele ser mais curvo, não sei se era pra ter essa. Você acha que ele está muito íngreme? É isso? É, esse Provavelmente é só uma aqui, questão de zoom. Você viu que o do Robson, por exemplo, estava também bem bicudo. Mas quando a gente simula com mais pontos, a gente vê a curva. Porque o que acontece? Você tem que pensar no seguinte: o simulador, você escolheu aí no seu gráfico o número de pontos por década, certo? Então ele vai colocar um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, um ponto aqui, e ele liga tudo com retas. Se você tem uma curva muito íngreme, ele vai botar, imagina só, ele vai botar um ponto aqui, vai botar um ponto aqui e um ponto aqui. Tá entendendo a lógica? sim. Quando ele liga com retas, isso acaba virando um triângulo. Mas não necessariamente a sua curva tem essa ponta. É um efeito porque você usou poucos pontos. Quando você for fazer essa simulação, é interessante a gente ter noção de se a gente está simulando num espaço largo ou num espaço curto. Então, se você vai simular, por exemplo, 3 décadas, aí você não vai colocar 10 mil pontos por década, porque aí você vai ter 30 mil pontos. Pode ser que o seu computador não aguente fazer essa simulação. Tá? Aí, num computador próprio para simulações, isso pode ser nada. E depende também do tipo de simulação que você está fazendo. Então, o ideal é quando você estiver simulando em grandes intervalos, você põe poucos pontos por década. Agora que você já sabe o formato, você já garante que o formato dela é realmente dessa forma, você diminui o intervalo e aumenta o número de pontos. Porque, ou melhor, porque não é número de pontos, aquilo ali é densidade de pontos. Você está aumentando a densidade de pontos, mas diminuindo o intervalo. Então, no final das contas, o número de pontos que você está fazendo é igual. O senhor sabe por onde a gente consegue fazer isso no Proteus? Vamos ver. Esse sweep, start frequency, intervalo. Ó, número de passos por intervalo. Não é, bota Spice Options. Eu acho que é aqui. Bota lá em transiente. Número de passos. Eita. Ah, tá travando, né? Tá em algum lugar por ali, vice. Tá nas opções Spice. Aí você consegue aumentar o número de pontos. Porque aí a curva vai ficar bem mais suave, né? Esse tipo de filtro não gera descontinuidades. Em ponto nenhum. Né? Aliás, ele gera descontinuidades nos zeros, mas não nos máximos.
né? Se você, porque tem alguns filtros que realmente ele bate no zero mesmo, zero volts por volt, né? O que seria menos infinito em decibéis. Então ele tem uma descontinuidade. Mas não esse filtro aqui em particular, né? E aí, Yuri, tudo certinho? A Boa Delma tarde, chegou por aí professor. também. Boa tarde. Tudo certo. Tive um atrasozinho aqui, mas Boa tarde, professor. Tudo cheguei. certo? Ah, tudo bem, é de boa. Hoje é a última aula, estamos todo mundo tranquilo, calmo, a prática é fácil. Tô vendo que Pedrinho já começou a simular os negócios aí, então eu já tô mais tranquilo. Tá em boas mãos aí a prática, pra gente aprender a fazer. Aí no caso seria onde aqui? Olha, número de passos. Analog time step. Seria ali, no caso, mínimo analog time step. Só que o problema é que isso é para transiente, né? Uhum. E a gente não está fazendo uma análise transiente. Isso não é A ali em gente número está de fazendo steps uma por análise. intervalo? Como é? Não é ali em número de steps por intervalo que tá 10? Nesse carinha aí, não? Aí ele escolhe essa frequência que Ah, inicia, frequência que para, e isso aqui. tem A razão, mesma Robson. coisa É que tinha ali. lá no sim. É 10. Tudo Aumenta bem, esse então. cara daí. Não, aumenta em ordem de grandeza. Agora a sua frequência jamais vai ser essa. Põe aí ela de 8 a 12. Vamos tentar ver se ela faz com 100. E vamos ver se era isso mesmo que a gente estava procurando. É, isso mesmo. Tem razão, Robson. Pronto, aí, ó. Já está um gráfico muito melhor. Abre ele aí. Ó, ainda está um pouquinho quadradinho lá em cima, tá vendo? Uhum. Então depois você pode refazer ela com mais pontos. Nossa. Mas Vamos uma ver ordem se de grandeza rola. ou... Deixa eu colocar aqui com o meu. Vamos tentar, bota aí 1000. Não rolou. Porra, beleza. Tem que fechar aí, não? Ou apertar espaço, sei lá. Ó lá, viu que ficou mais redondinha? Uhum. Pronto, acho que aqui já tá legal. Aí você coloca um cursor no ponto máximo, identifica qual é esse máximo local. Tá, mas ele não tá Oi. pegando exatamente em 10K, né? Exatamente. É isso aí. Mas você projetou exatamente para 10K? Se você fizer 1 sobre 2π raiz do seu L e do seu C, vai dar 10.0. Deixa eu ver aqui. Tinha O sido meu pra palpite é não. próximo. Tinha sido pra um Vai dar valor 10 mil próximo. e pouco. É. Tá igual Os o mesmos calcete. valores. Vai dar a mesma frequência, que é 10.172. 10.172. Eu acho que ele está calculando. João, tá por aí? Foi. Sim. Deu 10.172. Pronto. E faz sentido, é isso que está mais ou menos aí. Eu não sei se você tem uma função como tinha no Multisim, que você move o cursor para o máximo. Não sei se o Proteus tem essa função, mas a ideia aqui é você encontrar o ponto máximo. Encontrando o ponto máximo, você vai ter o valor ali do ganho. Onde é que está aparecendo esse ganho do cursor aqui? Aparece aqui embaixo. 28.9 decibéis. Pronto, então o seu máximo é 28.9. Diferente do ganho lá que o Robson obteve, né? O ganho do Robson foi maior. Tá. Então, vou baixar pra Aí você 25, diminui né? 3. Então você vai passar para 25. 25.9. Pronto. Aí anotou essa frequência. Certo. 9.057. 9.057. E a outra é E para o em outro lado, 25.9, 11.42. 11.42. E aí você sabe qual é a diferença em hertz desses dois espaços. Você anotou? Foi 11.42 e 9.057, né? Pronto. Aí o seu fator de qualidade é a frequência central dividido por esse intervalo. A frequência central foi de
10 pontos quanto? Sei. Vou anotar assim, Zero. eu não anotei não. Peraí. 10,172. Beleza. Não, essa foi a que você calculou, né? É. Então, calculado é uma coisa. Obtido é outra. Não, o obtido foi 10,17. Não pode misturar valor experimental com valor calculado, não. Quer dizer, não nesse caso, né? Tem alguns casos específicos que faz sentido a gente misturar, mas aqui não. Aqui você tem tudo aí, tudo no seu gráfico. O que a gente quer obter é o fator de qualidade desse filtro que está aqui agora. Independente de qualquer que fosse a topologia, se o circuito tem essa característica, a gente calcula o fator de qualidade assim. Pega o ponto máximo e calcula 3 dB para cada um dos lados. Deu 4,3. 43, né? Você deve ter errado aí um... Peraí. Não, é 2K. Não, não é 2K de diferença. Não. Deu tudo isso de diferença? Foi, de fato. É 9 e cacetada. 9 para 11. Para 11 é isso mesmo. De 2K 10 deu 4 alguma coisa. Ficou ruim esse filtro, hein? Uhum. O ideal aqui que seja grande ou que ele seja pequeno? Alto, quanto maior é Q, mais seletivo é o seu filtro. Robson, tu deu quanto, mais ou menos? 43, a gente acabou de simular. Não, de Robson. Então, Sim. 43. 43? Isso. Eu tô fazendo alguma coisa errada. Não é errado. Você fez um circuito com uma polarização pior. Eu usei fonte corrente. Entendi. Mas esse fonte de corrente não é só pra... Vai interferir alguma coisa aqui no transistor seu? Porque ele tá puxando a mesma corrente, tá puxando 10 mil, né? Mais ou menos. A fonte de corrente, ele estabiliza a corrente em Q1, né? Então isso faz com que o seu circuito, a sua corrente de coletor em Q1 varie menos, e portanto seus GMs tudo mais variam menos em torno daquele ponto. Mas assim, a ideia aqui não é competição. De fato, o circuito com espelho de corrente é mais estável, a gente sabe disso. Então você vai produzir um circuito com um fator de qualidade maior. Você fez um circuito diferente, que cumpriu a mesma coisa. Eu acho até interessante isso, que a gente viu dois esquemas de polarização diferentes e o quanto isso impactou no seu resultado final. Interessante isso. Entendi. No caso, então, o senhor sugere que o problema está nessa polarização e não nesse resistor. Sim. 100 micro também é um valor alto o suficiente para fazer? É alto. Mas eu acho que diminuir seu IC2 não vai impactar no seu fator de qualidade. Não. Legal. Então, e de novo, não é que seu circuito está certo ou errado, ele está certo. Ele cumpriu o que a gente precisava, que era um filtro que sintoniza em... No caso, eu acho que eu tinha pedido 3K, mas se vocês fizerem 10K, zero problemas. Certo? Porque eu acho que eu falei 10K. Eu devo ter falado 10K no vídeo. Não foi isso? Foi. E aí depois eu misturei as coisas. Você escreveu primeiro 3K e depois você disse que ia mudar para 10K. Eu falei que ia mudar para 10, foi? Foi. Então deixa eu mudar isso aqui agora. O pessoal que não tá assistindo a aula, eu sei que não começaram a fazer a prática ainda, então tudo bem. Vocês estão vendo esse vídeo agora, mudem para 10K, beleza? Deixa eu alterar isso lá. Mas é isso, tá tudo tranquilo, tudo certo. Foi bom porque a gente viu diferentes polarizações geram valores diferentes de fator de qualidade. Interessante isso. Eu só não entendi a implicação disso, professor. Porque se eu estou puxando a mesma corrente... Eu não entendi. Você não entendeu a aplicação de filtro? Não, o impacto da polarização. Porque se eu estou puxando a mesma corrente que Robson, que era de 10 mili, por que o filtro ficou com um fator de qualidade menor? Tá. Então, existe uma questão que é quando a gente tem um espelho de corrente, a corrente de coletor em Q1 está muito mais estabilizada, certo? E esse é um tipo de circuito que flutua muito, porque o tanque LC faz flutuar essa corrente aqui em cima, sobre o coletor de Q1, tá?
Quando a gente tem um espelho de corrente, essa corrente aqui é muito mais estabilizada. Então a gente tem menos variação de tensão com corrente em Q1. Isso é resistência de saída. Uhum. E o fator de qualidade tem a ver com essa resistência vista a partir daqui. Né? Sim. Se eu colocar uma carga em paralelo com LC, eu consigo Outro melhorar? detalhe, Pedro, é que tu usou uma carga de 100 ohms, eu usei de 1K. Acho que isso faz diferença também. Aqui? Isso Será? faz toda a diferença. Vou testar. Porque efetivamente R3 está em paralelo com o LC, né? Ah, entendi. Olha aí. Já melhorou bastante. Então, quanto maior. Ah, isso eu falo isso no vídeo, né? Quanto maior a carga em paralelo, melhor o fator de qualidade, né? Uhum. E, obviamente, adicionar carga em paralelo não muda isso, né? Que ia aumentar a resistência vista do Você só, coletor. na verdade, você diminui a resistência. Né? É, Se diminui você a vai resistência. colocando cargas em paralelo, você vai diminuindo essa resistência. Deixa eu Interessante. ver aqui. Vamos editar. Eu vou editar aqui para botar 10K. Deixa eu ver agora. 10. Pronto. Alterei lá no Classroom. Acho que vai estar melhor agora, bem melhor, hein? Uhum. Coen. Na verdade, acho que essa carga impacta mais esse fator de qualidade até do que talvez o espelho de corrente. Ela tá em paralelo com a impedância, né? Do LC. É, e tem a questão também de que a gente está colocando um capacitor no emissor do transistor, no amplificador, né? Então meio que a impedância do espelho está sendo cancelada ali, por esse capacitor. Tá, agora ficou em 10.04 É, e em 10.3. aumentou bastante o fator de qualidade. Acho O que meu agora foi ficou bem mais próximo. 10.288. Tá bem mais Bem mais próximo. próximo com o teu aí. Uhum. Então ainda assim houve uma diferença, mas... Agora a gente conseguiu um fator de qualidade bem maior. Entendi, acho que era só isso. Então. Beleza. Alguém mais simulou esse circuito? Alguém mais testou? Adelson, Yuri? Tem que tentar fazer agora, Yuri. Yuri tá correndo. Eu confesso que esse eu não fiz ainda não, professor. Professor, isso aí eu também Tá tô no correndo mesmo na outra prática lá, que mesmo a gente fazendo aquele passo a passo da última, ainda tava com dificuldade de fazer. E eu não sei, é muita coisa. Eu corri até pro Simulink, professor, naquele projeto lá de chaveamento capacitor, mas acabei voltando pro Proteus. Tudo bem. Olha, final do período é aquela roupa no varal que tá molhada da máquina e aí chove em cima da roupa que já tava molhada. É tipo isso. É tentando secar e não dá certo, que chove todo dia. Sim, professor. Mas no final dá certo, professor. Tá, no final a roupa seca. No final seca. É. Diga lá, Professor, João. inclusive, eu tava falando com o Robson hoje de manhã, daquele circuito resistível que eu tinha falado com o senhor durante a semana. E no multisim também não deu certo fazer com os dois chaveamentos. Pois é, essa é uma questão que eu vou ter que investigar, porque não deu certo. E eu acho que Josuel, parece que Josuel conseguiu fazer. Aí eu fiz o seguinte, eu fiz um filtro RC com ele e comparei usando um resistor ideal. O senhor Sei. acha que funciona? Porque né, eu acho que na prática não tem um terra virtual, mas deu certo. Na prática, não tem um terra virtual? Ué, não fiz com a RC passa baixo, então eu peguei a tensão em cima do capacitor. Na prática tem tem sim É um terra virtual. virtual Terra em virtual, cima do tem não? capacitor? Tem um amplificador operacional? Não, eu fiz com RC passivo. Ah, você fez com RC passivo. E aí deu certo ou não? Deu certo, ficou igual a curva. E a corrente? A corrente eu não vi, eu vi a tensão. Posso Ah, até ok, abrir aqui ok. agora. Abre aí, vamos ver. Por que isso? A prática deu certo Robson, deu certo João. Os outros ainda estão fazendo. Então, vamos lá. Vamos ver esse circuito aí.
Só acho que pode ter a ver com o fato de, com 4 chaves, o capacitor tá em série e com 2 chaves ele tá em paralelo? Não. Quando eu via com os alunos, a gente fazia de várias formas, sabe? Bota paralelo, bota pra lá. Eu fui testando tudo. É que, E professor. aí, como tinha muita gente me acessando, né, perguntando, professor, como é que eu faço? Aí eu dizia uma coisa para um, outra coisa para outro, para ir fazendo testes e ver o que dava certo, mas não deu certo. Eu acho que Josué conseguiu fazer, mas é tanta gente, é tanta coisa, que eu não lembro exatamente se a gente conseguiu. Aliás, ele tá até falando comigo aqui sobre isso, sobre o chaveamento. Mas enfim, vamos ver o circuito aqui de vocês que estão na aula, depois eu respondo aí. Tá, eu tô operando aqui na frequência de corte, Uhum. que eu tinha calculado para esse resistor. E aí, com uma tensão de 10 volts, ele dá os 7,7 alguma coisa. Muito Aí eu tô, interessante isso. aí eu tô comparando as duas curvas, a de tensão usando o, um resistor ideal e usando o Uhum. resistor com Sim, chaveamento. E as curvas deram iguais. muito mais legal, porque é engraçado porque a frequência de 100K não surgiu, né? Ela não apareceu na saída enfim, Acho que dá pra ver se aproximar bem de perto. Dá pra ver que Acho ele que se tinha uma escadinha aproximar. subindo. Acho que se aproximar dá pra ver. Ah, sim, mas aí o próprio C2 já está filtrando esse sinal de 10K, né? Uhum. Se você dá o zoom, aí ele aparece na escadinha, né? Mas eu acho que essa prática teria sido muito mais legal se eu tivesse feito só isso, por exemplo. Mas aí ia ser muito pouco, né? Uhum. Talvez isso na bancada funcione, hein? Mas aí eu queria entender porque ele funcionou mesmo não tendo um terra virtual aqui. Pois é, porque como ele não tem terra virtual, quando a gente abre a chave 4, o que está acontecendo? C1 e C2 vão igualar, né? Eles vão entrar na mesma tensão. Mas depois disso, a corrente para de fluir. E C1 deveria descarregar completamente, né? Se C1 não carrega, descarrega completamente em cada ciclo, eu esperaria ver uma resistência mais alta do que. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim. Mas, professor, tipo, quando S3 tá fechado e S4 tá aberto, o Sim. C2 não mantém a tensão? Acho que é por isso que ela não desce. Não, então, quando eu tenho dois capacitores com cargas diferentes e eu ligo um no outro, Hum. eles vão se dividir essa carga. Essas cargas não vão ficar iguais, mas proporcionalmente à capacitância, eles vão ter a tensão igual. Certo? Então a quantidade de carga vai ser tal que C vezes V fique igual, certo? Que a quantidade de carga é igual à capacitância vezes a tensão. É isso? Mas isso é Então, imediato, assim que ele fecha a chave? não, S4. tem um tempo, certo? Então, acho Mas que esse aqui, tempinho é o que faz a curva da senoide. sim, é esse tempo. Mas não essa curva que você está vendo da senoide. Sim, não toda, né? É Não toda. esse tempo que faz a Dá os chaveamento em soquinhos. 100K, certo? Sim, sim. Não é essa senoide grande. Se você der o zoom, você vai ver que tem umas pequenas picotadinhas. Isso. É Essas disso que eu tô picotadinhas são falando. a carga e descarga entre os dois capacitores. Só que o que acontece? A gente calcula a resistência equivalente com base na ideia de que quando eu ligo a chave, o capacitor carrega completamente, e quando eu ligo a outra chave, o capacitor descarrega completamente. Para isso tem que ter terra, né? Porque a única forma que o capacitor vai descarregar completamente é se ele tiver terra virtual. Ele descarrega toda a sua carga. E aí, quando você liga de novo o tempo de carga, de carregamento, ele carrega novamente completo. É Uhum. daí que a gente tira o valor da corrente média e tudo mais. Nesse caso, eu estou em dúvida também, porque se você tem dois capacitores, C1 não vai descarregar completamente, né, em C2. Eles só equilibram as tensões, mas a carga ainda está ali. Então, quando eu abro a tensão de entrada, ele não vai carregar completamente, ele só vai carregar mais um pouco. Aí eu estou em dúvida em. Professor, eu posso falar, tá pensando num negócio que é totalmente errado do ponto de vista de circuito, mas, Tudo tipo, bem. se ele tá fazendo um chaveamento em 100K e tá Sim, tendo alteração de tensão a 100K, alguma coisa operando em 100K enxerga esse C2 como um fio, né? exatamente. Aí por isso que tem um terra, né? Será? Não sei não, Robson. Acho que não.
Eu sei que não faz tanto sentido. É interessante essa frase, é interessante. Mas minha intuição E de diz que é fato, isso. sim, porque como a gente não tem sinal em 100K, o sinal em 100K é muito atenuado nessa curva de saída, faz sentido isso que o Robson está falando, que C2 vai funcionar como curto na frequência de operação, né? Para essas componentes de 100K. Isso faz sentido, Robson. Mas eu precisaria me debruçar um pouquinho mais para entender, primeiro, por que simulando só a chave, a corrente média não dá a mesma corrente média do resistor. E a gente fez isso, acho que com alguns dos alunos que estão aqui, fizemos com o João, com certeza. Acho que Robson também, né? Eu vi no mesmo vídeo pra fazer hoje de manhã, eu fiz. Ele tem corrente negativa. É esquisito. Cada vez que chaveia, ele tem tipo uma reta pra cima e pra baixo. Uma parte Sim. positiva e uma parte negativa. Tem algum comportamento estranho nisso. E essa outra questão aqui, porque a minha ideia, né, que tá obviamente errada pela simulação, a simulação está contrariando o que eu estou pensando, mas na minha cabeça eu diria que a resistência equivalente ficaria mais alta, porque você não está tendo a carga completa e a descarga completa, ou seja, efetivamente menos carga está entrando em cada ciclo, portanto menos carga, menos corrente. Menos corrente, resistência mais alta. Era o que eu imaginaria, né? Mas não é. A evidência está mostrando aqui ao contrário. Então eu preciso... É algo que eu vou precisar pensar ainda sobre isso. Porque, de fato, esse circuito eu não montei na prática, nem simulei nada. Eu sempre ignorava esse circuito porque ele é difícil de fazer na bancada. Porque na bancada não existe a chave ideal, que você simplesmente joga e chaveia em 100K. E aí eu dizia, não, isso aqui não dá para fazer. Mas... Agora, parte importante, professor. O senhor aceita isso aqui como prova de que pode ser, que isso aqui é um resistor? Aceito, sim. Tranquilo. Aceito, sim. Essa prática a gente tem que encarar como uma investigação. Minha e de vocês também, certo? Estamos aprendendo juntos. Quem sabe em algum momento eu incorpore essa prática na bancada mesmo. Mas para isso eu ia ter que testar, e aí eu não faria isso como eu fiz aqui, né? Aqui eu joguei e vamos ver o que vai dar. Na prática, na bancada, eu sempre testo antes, né? Por favor, tá gravando aqui. Quando você abrir aquela optativa que a gente vai fazer para testar as práticas de eletrônica, o senhor coloca essa aí. Beleza. Se você Só for dá meu pra fazer isso monitor... com relé? Ou é muito de jeito rápido? nenhum. O chaveamento é muito, muito rápido. Em 100K, se você bota um sinal de 100K no relé, ele nem mexe. Relé não é feito para ser circuito chaveador, não. Circuito chaveador é circuito chaveador. Agora, existem chaves analógicas, que aí a gente chama de analog switch. A palavra switch mesmo, né? Essas chaves são um conjunto de vários circuitos, aí elas a gente pode usar. Ela geralmente tem alimentação, né? Então tem um VCC e um VSS. Tem um ponto que é o controle, quando vai para 1 ele abre, quando vai para 0 ele fecha, e as outras duas portas conectam entre si. Inclusive eu usei esses circuitos na iniciação acadêmica de das minhas alunas, né? Uma aluna minha usou isso aqui. E aí esse tipo de chave poderia ser usado bem legal, e a gente consegue fazer isso aqui com 2 geradores, né? Porque a gente precisa de um gerador para fazer as duas ondas. S3 e S4 não podem ser gerados no mesmo lugar, né? Tem que ser gerado em 2 diferentes, ajustando ciclos de trabalho, e a tensão de entrada teria que vir de outro lugar, de outro gerador, né? Que seria uma tensão senoidal. Então, essa não é uma prática muito legal de fazer, porque a gente teria obrigatoriamente que usar 2 geradores em cada bancada, né? Aí eu diminuo meu número de bancadas no meio. Aí não é o ideal, vamos dizer assim, mas daria para fazer essa prática assim. Testando bastante e comprando esses componentes. Ou montando essas chaves. Que é uma outra, mas aí eu acho que montar a chave já foge demais do objetivo da disciplina. Se a gente conseguir fazer com o circuito do MOSFET, dá para fazer isso aí. Sim, dá. Não, mas então, a chave analógica ela é um circuito de MOSFET dentro, com polarização, com acoplamento, com toda uma situação.
Monitor. Ela é Você vai precisar de basicamente um monitor. seguidor de fonte, só que ela tem uma polarização e uma isolação, um acoplamento, né? Para poder fazer com que o sinal de polarização não interfira nessa passagem. Professor, montar essa chave é trabalho com o monitor. Não, montar essa chave é trabalhoso, viu? É trabalhoso. E aí eu acho que e isso entra em eletrônica digital, né? Não é mais eletrônica analógica. Eletrônica analógica não trabalha com chaveamento assim desse jeito, não. Essa é uma aplicação digital, esse cara daqui. Tem como fazer isso com transistor encapsulado? Porque tem o terminal de corpo ligado no source? Tem Circuito para isso? como fazer. Tem circuito para isso, sim. A gente usa indutores para poder fazer a polarização, porque quando a gente usa indutores, a gente consegue passar uma corrente CC sem alterar a impedância vista pelo sinal alternado. É o contrário do capacitor. A gente tem que fazer um acoplamento indutivo, em vez de fazer o acoplamento capacitivo. Mas dá para fazer. Dá sim. E funciona bem, funciona bem. É uma coisa que, enfim, vai ter que ficar para o futuro. Mas Só uma curiosidade. Tem como a gente fazer um sinal de clock com o que tem lá na Wax sem necessidade do gerador de função? tem. Esse é um dos temas de Eletrônica 3, que teremos período que vem aqui com alguns dos senhores. Tem o 555, né? Que dá para usar? Tem o 555 que dá para usar, e a gente também cria essa categoria de osciladores que a gente chama de oscilador multivibrador astável. E a gente controla ciclo de trabalho e frequência desses multivibradores astáveis. O 555 é um tipo de multivibrador astável que é encapsulado. Que ele é colocado num CIzinho e os seus elementos armazenadores você coloca fora. Mas a gente consegue fazer, e em Eletrônica 3 a gente faz esses multivibradores, né, com circuito mesmo, com componentes discretos, em vez de fazer com circuito integrado. Porque o CI não tem nem graça, né? O CI você coloca lá. Em Eletrônica 3 a gente até estuda o 555 para estudar o circuito interno dele, né, para entender, ó, é isso que tem dentro. Mas a gente não faz a prática do 555 porque tem graça nenhuma a prática dessa no final do curso. A gente cria um multivibrador a partir dos transistores. Mas dá sim para criar essa onda quadrada com 555, João. O que é interessante, a gente poderia usar o 555 na prática de eletrônica 2. Eu estou discutindo com vocês coisas que não tem nada a ver, né? Mas... Pode continuar, professor. Hã? Como Pode é? continuar. A gente poderia usar o 555 para gerar essas ondas chaveadoras, mas em 100K não vai dar. 100K tem que ser astável mesmo. Daria para fazer com uma certa dificuldade, mas é possível. A gente fazer o astável, teria que fazer 2 e teria que sincronizar, isso não é fácil. Isso não é tão fácil não, hein, João? Nunca é, professor. A menos que a gente fizesse um astável em cascata, mas aí a prática já vira outra, tá ligado? A prática já vira assim, vamos fazer esse multivibrador astável em cascata para ligar num capacitor. Dá pra fazer uma cadeira todinha só disso aí. É. Só não dá pra, tipo, fazer esse circuito seu projeto de alguma cadeira e depois só pegar as placas e usa no negócio de eletrônica 2? Eu já pensei em fazer isso. A gente vai colocar 2 disciplinas novas, eu e o professor Sérgio, que vai ser em micro-ondas e antenas. E literalmente a disciplina de micro-ondas, os primeiros 4 ou 5 períodos vão ser, vamos criar um dispositivo, e aí a gente vai criando dispositivos nas práticas e incorporando isso na disciplina. Mas essa disciplina a gente vai abrir provavelmente só em 2022. Se alguns de vocês estiverem interessados em entrar no mundo das micro-ondas, não é micro-ondas de cozinhar comida não, tá, gente?
São dispositivos para telecomunicações nas frequências de micro-ondas. É muito legal, é muito interessante. Para quem gosta de eletromagnetismo, é uma boa. Só uma coisa, professor. Com esse dispositivo, dá pra fazer comunicação de longa distância ou só de, tipo, Wi-Fi, wireless, essas coisas? Eu não entendi a pergunta, João. É, porque com comunicação a longa distância, normalmente a gente usa ondas de rádio, né? Tem um comprimento de onda maior, Não. não? A comunicação em satélite, por exemplo, é feita em micro-ondas. Eu não tava ligado nisso, não. Não tem nenhum... Não há nada que impeça. Existe uma região, na verdade tem duas regiões que são muito ruins. Existe uma região que é próximo da frequência de ressonância da molécula de água. Aí não há nada, teoricamente, que impeça de existir comunicação nessa frequência. Mas, dada a composição do mundo, do planeta Terra, não é legal você botar uma comunicação nessa frequência porque a água absorve essa frequência. Certo? Então, se a gente tentasse fazer comunicação, toda a sua informação seria perdida em calor na água da atmosfera do mundo inteiro, sem falar que se uma pessoa estivesse perto dessa radiação, né, essa radiação é absorvida e vira calor no corpo dessa pessoa. Então, essa frequência específica só serve para aquecimento de alimentos. Então, é essa frequência que a gente usa nos fornos de micro-ondas. A gente gera uma onda na frequência de ressonância da molécula de água. Então, não dá para fazer comunicação com essa frequência. E também não é legal você fazer comunicação nas frequências ionizantes. Então, raio-x, raio gama, esse tipo de coisa não tem. Por razões óbvias, né? Mas em todas as outras é possível fazer comunicação, inclusive no espectro visível. É também possível fazer essa comunicação. Agora, o espectro visível não é tão bom por quê? Porque não atravessa a parede. Então, você não consegue fazer comunicação no espectro visível a longa distância. Né? Aí a gente chama essas aplicações de Li-Fi. Você já deve ter ouvido falar nisso, que é L-I-F-I. Que é uma espécie de Wi-Fi, só que é transmitido via luz. Né? Aí é bem interessante essa aplicação. Existem também algumas aplicações de comunicação óptica e infravermelho entre prédios, por exemplo. Então você pode colocar um laser em um prédio e no outro prédio você coloca um detetor de luz, pode ser um fototransistor ou um resistor sensível à luz, e você faz pulsos de luz em um laser e no outro você lê esses pulsos. Então você consegue fazer comunicação analógica e digital, né? Analógica você consegue por conta da... Você pode escolher o que você quiser, né? FM, PM ou AM. Qualquer um dos tipos de modulação você consegue fazer. Mas a digital funciona melhor. Porque você literalmente pisca, né? O laser, e aí é muito mais fácil você decodificar esse tipo de sinal, porque é direto, né? E então é possível fazer isso. E essa é uma das práticas que eu acho que é muito legal. Que eu tenho vontade de fazer na UAXA, mas até hoje eu não consegui fazer, porque eu só tive 2 turmas de eletrônica 3. Uma foi literalmente a primeira, então eu ainda estava entendendo como é que a disciplina ia funcionar. Na segunda vez eu acho que rodou melhor, mas uma disciplina que só é rodada uma vez no ano, às vezes nem isso, porque os alunos da primeira turma estão chegando ainda de forma muito escassa, né, no final do curso. Agora, com a turma de vocês, é que a gente vai ter uma primeira turma mais legal, né, com mais pessoas, é isso que eu quero dizer. Porque os alunos lá eram bons também, ótimos alunos, os que fizeram da outra vez. Mas agora que a gente vai ter um volume de alunos, né? Mas você vai ter um volume, depende do senhor. Não, né? É obrigatório, né? A eletrônica não depende de mim, não. Vai ter que fazer. Comigo ou com qualquer outra pessoa. Tem muita gente de Mas- eletrônica pagando eletrônica 2? Não, não tem. Não? Não. Acho que é 1/3 da turma. Mas, assim, para a turma da eletrônica 3, se todos fizerem, vai ser uma turma grande. Vai ser uma turma de umas 14 pessoas, assim. Que 14 era a turma grande. que... Hã? 14 é grande. É grande. Para a eletrônica 3, é. Entendi. Quando a gente entrar em regime, aí eu espero que a gente tenha mais turmas, né?
turmas de 30 pessoas por aí, quando a gente tiver numa situação em que a universidade já está bem mais consolidada, entra gente, né, tudo isso. A pandemia atrapalhou bastante esse processo. Mas eu acho que a gente vai ter uma turma legal. Tá tendo Se eu processo de ingresso, consigo... professor? Como é? Tá tendo processo de ingresso na faculdade Tá tendo nesse período? tudo. Tá tendo tudo. Inclusive, assim, o processo de ingresso, ele não depende da gente, ele depende do SISU. Então, mesmo quando a universidade estava parada, porque o PLE, a universidade não estava tendo aula, né? Assim, nós estávamos tendo aula no PLE, mas não era uma coisa... O calendário estava parado, né? No PLE. Mas mesmo assim, teve SISU e entrou turmas. Então, atualmente, existem pessoas que entraram na universidade para cursar em 2021.2. Acabamos de ter essa seleção. E essas pessoas só vão ter aula em 2022.2. A gente ficar esperando, infelizmente. A gente até vai conseguir fazer algumas acomodações, do tipo, abrir algumas vagas em cálculo, para esse pessoal ir dando uma cursada em cálculo 1, sabe? Só para dar uma... para não ficar zero, né? É meio pesado pagar cálculo 1, assim, é deles que tá pagando. Sem estar acostumado. É. Muito complicado. É um problema. É um problema. Eletromagnetismo 1 já tem muito desafio e são alunos tarimbados já. Eletromagnetismo 1 acontece no quarto período para elétrica e no sétimo para eletrônica. Sétimo? Sétimo. Sétimo. Então, assim, a galera da eletrônica já está acostumada já. Sétimo período, o cara já entendeu o que tem que fazer. Mais ou menos, né? Teoricamente. Quarto período, não é primeiro, vamos dizer assim. Né? Então, se a pessoa está no quarto período cursando eletromagnetismo, ela já tem mais um manejo do que tem que fazer na universidade. Mas no primeiro período é muito difícil. Mas a gente está tentando continuar, tentando ganhar das adversidades. E os professores têm batalhado bastante para fazerem com que essa experiência seja a melhor possível, vamos colocar desse jeito. Porque eu acho que não tem como comparar o ensino à distância com o ensino presencial. Não tem. Tem certas coisas que funcionam muito bem. Eu gosto dessas interações que a gente tem aqui com os projetos. Isso eu acho legal. Mesmo voltando para o presencial, eu vou querer manter isso. Eu vou tentar manter isso, se o calendário permitir, né? Porque, na verdade, eu estou fazendo isso agora porque nós não temos uma aula de laboratório, né? Mas essa aula que a gente saía no laboratório, eu estou fazendo aqui. Eu vou tentar fazer isso, se for possível, né? Nos próximos períodos. Eu acho que eu devia parar de gravar, porque a gente só tá batendo papo agora. Mas é isso. Eu vou parar de gravar. Cadê? Onde é que para? Muda. Esse. Tá mudando toda semana aqui esse negócio. Pronto, eu consegui. Vou parar.